Eu sempre fui admirador da cultura indígena e sempre amei essa coisa do diferente, né, com os povos da floresta. Mas eu não sabia como que isso um dia ia acontecer na minha vida. Meu nome é Dioneia, estou na missão Jocum há 28 anos. Sou casada com Luiz. Meu nome é Luiz, estou na Jocum já há 28 anos. Sou formado em História, licenciado em Antropologia e Sociologia. Eu sou formada em Letras, tenho uma especialização em Antropologia Intercultural. Eu e minha esposa, nós somos obreiros da base da Jocum, em Porto Velho. E temos trabalhado ao longo desses anos na área do treinamento transcultural para pessoas que vão trabalhar nesse tipo de campo. Na década de 80, comecei a conhecer um povo da região amazônica, do estado de Rondônia, que era um povo recém-contactado, bastante guerreiros, né? Eles estavam se aproximando das cidades e tudo, e quando a mídia começou a falar sobre esse povo, havia um certo temor e um certo medo, né? Porque eles eram muito comentados, um povo guerreiro, não se sabia muito sobre eles e tal, mas havia muitos conflitos entre garimpeiro, madeireiro. E eu lembro que eu estudava numa escola que um dia passou um documentário sobre esse povo. E nesse documentário mostravam eles chegando assim em um acampamento que foi montado para fazer esse contato, né? Então foi deixado ali presente, aquele lembrete da colonização com os portugueses, né? Então o cenário era o mesmo na década de 80, onde eles deixavam espelho, facão, roupa, e o pessoal vinha, e aí era aquele contato, né, com o indígena. Era muito assustador, porque eles tinham umas tatuagens de preto, usava muita flecha, uns colares assim, bem diferentes. E eu lembro que uma pessoa falou assim: será que alguém um dia vai conseguir se aproximar e trabalhar com esse povo? E eu lembro que falei, eu acho que nunca vai ter alguém que vai trabalhar com esse povo, é um povo muito difícil. Estamos em 1981 e por mais de um ano, os brindes do nosso mundo têm fracassado na tentativa de atrair os índios. O primeiro encontro de uma nação indígena com a nossa sociedade é um momento de grande tensão. Por isso, nós filmamos de um esconderijo da casa do rádio, onde o rádio permanecia ligado para o caso de um ataque repentino. Em 1984, uma estrada começou a se aproximar das aldeias. Uma fronteira cercava os índios. Atrás dos tratores vieram muitos colonos e garimpeiros, carregados da arma humana mais letal. Não espingardas, mas as doenças. E passaram-se alguns anos, eu vim para Missões, fui trabalhar na área de educação, e eu lembro que havia um desafio de alguém para trabalhar com esse povo. Eu e a minha esposa nos dispusemos a entrar nesse povo e trabalhar lá. E eu me recordo quando eu respondi aquele rapaz, né, que falou assim: será que alguém um dia vai trabalhar com esse povo? E lá estava eu indo para esse povo, né? Chegar nesse povo foi uma experiência muito boa na minha vida. Me lembro que quando a gente chegou, eles estavam todos reunidos nos esperando. Foi uma recepção bem calorosa, mas eu, por causa das coisas que a gente ouvia falar sobre o povo, eu cheguei bastante apreensiva, bastante temerosa e fui muito surpreendida pela forma como fomos recebidos ali, pelas preocupações deles com a gente, querendo nos servir e nos dar do melhor ali, né, que eles tinham para oferecer. As primeiras pessoas que chegaram e deram as boas-vindas para nós foram exatamente esses homens, né? Que na imagem, na tela, na televisão, davam um certo medo, que eram os líderes, que eram os guerreiros. E quando eles chegaram para nos receber, ele vinha com um pernil de um porco do mato, né, e um cacho de banana, dizendo: vocês são bem-vindos em nosso meio. A proposta era criar uma ortografia onde eles pudessem ler e escrever na sua própria língua materna. Precisava-se de linguistas para poder fazer uma escrita e uma catalogação daquela língua, né?
Então nós aceitamos esse desafio. Quando nós chegamos lá, haviam poucas pessoas na aldeia. Eles quase não paravam na aldeia, era uma aldeia pequena, tinha em torno de umas 50 pessoas, mas eles estavam nas casas dos colonos. Geralmente eles ficavam ali pelas estradas, entravam nas casas e alguns estavam até sendo meio que explorados, né? Mas quando nós começamos a morar lá entre eles, eles ficaram sabendo que tinha pessoas diferentes na aldeia e muitos vieram para nos conhecer e acabaram ficando lá para saber o que a gente ia fazer lá. E nisso nós começamos a dar os primeiros passos da escrita, né, ali de ensinar a eles qual era a proposta, né, mostrando para eles os símbolos gráficos da escrita, né, letra A, letra B. Para nós é uma coisa muito do dia a dia, né, a gente leva os nossos filhos para a escola para aprender, então é aquele princípio da criança aprendendo. Mas o desafio nosso ali era trabalhar com adultos que falavam outra língua, que tinha outra cosmovisão e outra cultura. Então, por exemplo, quando a gente tentava colocar eles dentro de uma sala de aula, de um ambiente, eles iam com flecha, ia todo mundo, ia as mulheres com os filhos, ia tanta criança como o mais velho, e a reserva deles é uma reserva que tem muita caça. E quando eles estavam todos ali naquela sala, aí de repente eles escutavam assim um barulho de porco do mato, próximo à aldeia, e saía todo mundo correndo e a gente ficava ali sozinho na sala. Aí depois era mais uma tentativa para conseguir juntar eles tudo, né? E a gente viu que o processo não ia ser rápido, não era imediatista, era um processo que levaria tempo, né? O nosso objetivo no começo era ficarmos no máximo 3 meses lá, mas nós ficamos 10 anos trabalhando com esse povo. A gente sempre acha que a gente vai para contribuir, né? A gente sempre tem o que ensinar, né? E oferecer. Dificilmente a gente pensava antes que eu ia receber tanto naquele lugar e daquelas pessoas ali, da forma de vida deles, e foi isso exatamente que aconteceu. Eu posso dizer que eu mais recebi do que dei ali naquele lugar. Foi muito marcante para mim a forma como eu pude ver virtudes de Deus ali na vida daquelas pessoas, na forma de vida deles, na maneira cultural deles viverem. Eu me lembro de uma experiência que a gente teve. A gente foi para passar uns 3 meses, e aí quando tinha 1 mês e pouco que a gente estava lá, eles começaram a vir para a gente perguntando se a gente ainda tinha as coisas para a gente comer, porque era costume a gente levar o básico do não perecível para o período que a gente ia passar lá. E aí eles começaram então a vir e procurar se a gente tinha se a gente tinha isso, se tinha aquilo. Eles sempre diziam assim, você ainda tem? E eu sempre assim, temerosa, porque a gente sempre teve essa preocupação com essa coisa do paternalismo, de criar uma dependência no povo e depois virar uma situação que a gente não vai dar conta de manter e outras coisas que vêm. E quando eles começaram nesse processo ali de perguntar, você ainda tem o café? Você ainda tem o feijão? E a gente sempre respondendo assim, ainda tem um pouquinho. Mas com certo temor, assim, né? E foi uma semana intensa, assim, nessas perguntas, e eu muito preocupada com aquilo, eu tinha medo de falar que tinha, e eles me pediram alguma coisa, e eu com medo de faltar pra gente, porque a gente tinha um período marcado para estar lá dentro, a gente não tinha condução própria para sair de lá, então a gente dependia de carona, né? De quem aparecesse, e lá é um lugar fechado, que não se aparece assim facilmente. Então eram várias preocupações na minha cabeça naquele momento, até que num certo dia, uma das mulheres chegou para o meu esposo e disse assim, olha, o meu marido pediu para falar com você que se o seu arroz acabar, é para você pegá-lo em casa. Aí eu fiquei bastante envergonhada com essa situação, envergonhada diante de Deus, né? Porque Deus sabia como que eu estava naquela situação ali. E passou mais um tempinho, veio um dos homens e falou para o Luiz, Luiz, se você estiver precisando de alguma coisa, entra na minha casa e vê o que tem lá e pega. Deus ministrou minha vida através da atitude deles. Foi muito surpreendente, não imaginava encontrar uma situação dessa, que às vezes até falta na gente, né? Às vezes a gente falta um pouco com essa sensibilidade, né? De se preocupar com o nosso próximo, né? No que ele pode estar precisando e tal. E esse foi um dos valores de Deus que eu vi na vida desse povo, que é a generosidade.
Eles expressaram isso para a gente nessa situação e em muitos outros momentos, em outras circunstâncias também a gente viu, e é algo de Deus, é uma virtude de Deus isso aí, né? O que deu fruto no trabalho foi quando a gente entendeu que o processo era conhecer o povo, conhecer a cultura, aprender a língua do povo, entender os códigos comunicacionais para eles, porque não era um modelo ocidental que estava sendo implantado, mas era um entendimento da cognição do povo dentro daquela cultura que precisava entender. O aprendizado ali era mais nosso do que deles. Quando a gente entendeu e deu esse passo de ultrapassar a barreira cultural e mergulhar naquela cultura, o nosso trabalho progrediu ali. Conviver com esse povo ali durante esses 10 anos foi muito enriquecedor para a minha vida e me fez entender aquilo que a Bíblia diz em Filipenses 1:6, quando o apóstolo Paulo escreveu assim: eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse foi um versículo que Deus trouxe ao meu coração em uma dessas situações lá, mostrando para mim que estar ali era a continuidade do que Deus tinha começado na minha vida, era a continuidade da obra de Deus na minha vida. Por mais que o meu foco, o meu olhar era o tempo todo o povo, mas o olhar de Deus estava sobre o povo e também sobre mim. Eu tirei isso para minha vida assim, em qualquer lugar que eu esteja, em qualquer contexto que Deus me leve, que Deus me direcione a ir e estar, é parte dessa continuidade da obra dele na minha vida. Depois de 10 anos, nós concluímos uma cartilha de alfabetização, a ortografia, né, que foi feito para eles. Alfabetizamos muitas pessoas ali na língua materna. Então, a partir do momento em que eles foram alfabetizados na língua materna, para nós foi uma vitória quando eles entenderam que a língua deles era muito importante, estava sendo valorizada. E depois eles mesmos aprenderam o português, né, fizeram a transição. Depois eles começaram a trabalhar na questão do desenvolvimento comunitário, começaram a plantar, vender os produtos deles, negociar os produtos deles nos mercados próximos das suas aldeias e tudo. Isso nos alegrou muito, porque mesmo ter passado por bastante dificuldade no começo, mas a gente viu um resultado ali de um processo educacional. E o resultado que a gente tem hoje, a gente vê as crianças daquela época. Hoje, uns estão se formando em química, em direito, engenharia florestal. É um resultado que a gente entende que foi positivo e foi maravilhoso ter essa experiência.